Há uma força adormecida dentro de você. Ela não grita, ela observa, silenciosa como uma montanha, intensa como um vulcão prestes a despertar. Essa força não se molda ao mundo. Ela o confronta. Ela não busca aceitação. Ela impõe presença. E quando acorda, o homem comum desaparece, dando lugar a algo mais antigo, mais puro, mais inevitável. Você já sentiu isso? Um impulso que não vem do ego, mas de algo mais profundo, quase ancestral. Um chamado para parar de se explicar, de se esconder, de se curvar. Um sussurro interno que diz: basta de ser arrastado pela vida. É hora de cravar os pés no chão. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que não é a tempestade que forma o homem, mas o modo como ele escolhe atravessá-la. Epicteto, nascido escravo, disse: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. E se o julgamento muda, o mundo muda, o medo se curva, a dor ensina, a alma, enfim, desperta. Este vídeo é um espelho e também uma tocha. Vai revelar aquilo que você tentou esquecer, que existe sim um titã dentro de você. Um ser capaz de caminhar por entre ruínas com serenidade, de olhar o caos e ainda escolher a ordem, de não apenas sobreviver, mas se tornar uma força da natureza. Se você está cansado de viver em guerra silenciosa, dentro da sua própria cabeça, escreva nos comentários: eu escolho construir minha paz. Mas não escreva por impulso, escreva como um voto, uma decisão solene, um corte com tudo que já não serve, porque essa frase não é um desejo, é uma escolha, um ato de reconstrução interna. Curta este vídeo, envie para alguém que precisa acordar sua força adormecida e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. Agora respire. O que você vai ouvir a seguir não é entretenimento, é transformação, é confronto, é libertação. Este não é apenas mais um vídeo, é o primeiro dia da sua nova vida. Parte 1. O chamado da tempestade. Há um momento na vida de todo homem em que o mundo deixa de ser apenas cenário e se torna prova. Um momento em que os ventos deixam de soprar por acaso e começam a testar a firmeza dos seus passos. Quando isso acontece, você sabe, não com a mente, mas com o corpo, com a alma. A respiração fica pesada, os pensamentos giram como folhas no vendaval, e tudo dentro de você grita: eu não aguento mais. Mas escute com atenção, esse grito não é fraqueza. Esse grito é o som da alma querendo romper as paredes estreitas onde você a manteve presa. É o ruído do casulo antes de se romper. A dor de um velho eu se desfazendo para dar lugar a algo mais profundo, mais puro, mais perigoso. O estoico não busca uma vida sem dor. Ele busca uma dor que o molde, não que o destrua. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível quando escolhe não ser arrastada. Mas como permanecer firme quando tudo ao redor desaba? Como não se dobrar quando o peso do mundo recai inteiro sobre os seus ombros? É aqui que o verdadeiro caminho começa. A tempestade externa é apenas reflexo da guerra que você trava por dentro. Os eventos que o cercam não têm poder em si. O poder está no julgamento que você faz deles. Epicteto dizia: você é perturbado não pelas coisas, mas pela visão que tem delas. E qual visão tem dominado a sua mente? A do medo, da escassez, do vitimismo? Ou a visão daquele que observa o caos e ainda assim escolhe permanecer inteiro? Você não veio ao mundo para ser um espectador da sua própria queda. Não nasceu para se moldar ao que esperam de você. Dentro de cada desafio existe uma centelha, uma faísca bruta esperando pelo primeiro sinal de consciência para se transformar em chama.
Essa chama é a sua natureza racional, é sua capacidade de decidir, mesmo em meio ao colapso, de escolher virtude em vez de impulso, direção em vez de desespero, coragem em vez de conforto. E não se engane, a força que você busca não virá do exterior. Não virá de livros, gurus, sistemas ou fórmulas. Virá do momento em que você parar de se esconder da dor e começar a escutá-la, de verdade. Porque por trás de cada sofrimento existe uma lição que a vida está tentando ensinar. E enquanto você fugir dela, a dor só aumentará o tom. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. E você sabe. Ou tem vivido à deriva, guiado pelas marés alheias, sabotado por crenças que já não fazem sentido, preso a padrões que te fazem definhar? Chegou o momento de parar. Parar de buscar distrações que só anestesiam, mas nunca curam. Parar de esperar por um amanhã que só existe para quem age hoje. Parar de se vestir com as roupas da dúvida enquanto a vida exige armadura. A tempestade não vai cessar por piedade, mas você pode se tornar o tipo de homem que não apenas a atravessa, mas caminha dentro dela com os olhos abertos, sem vacilar. Esse homem não é um ideal distante. Ele é você, despido do medo. Você, sem as amarras do passado. Você, com a mente firme, o coração limpo e a alma voltada para o que realmente importa. A força da natureza que você busca já existe dentro de você. O que falta não é poder, é decisão. Parte 2. O peso invisível da vida. A maioria das batalhas que enfrentamos nunca aparecem no noticiário, nas redes sociais ou nas conversas do dia a dia. Elas acontecem no silêncio de um quarto, no vazio de um olhar perdido, na pausa entre uma respiração e outra. A vida moderna disfarça bem seus tormentos, mascara o sofrimento com produtividade, embrulha o desespero em memes, cobre a dor com filtros. Mas por trás de cada rosto sorridente há um peso que quase ninguém consegue explicar. Esse peso é invisível, mas não é leve. Ele está na sensação constante de inadequação, mesmo quando tudo parece certo. Está na exaustão que não se resolve com sono. Está naquele sentimento sufocante de que você está ficando para trás, mesmo que corra todos os dias. Está em carregar memórias que doem, expectativas que esmagam e a constante comparação com ideais inatingíveis. E o pior, sentir tudo isso em silêncio. Mas o que o estoicismo nos ensina é que o sofrimento em si não nos destrói. O que nos destrói é fugir dele. A tentativa de anestesiar aquilo que precisa ser olhado de frente. Como disse Epicteto, o que te incomoda não são as circunstâncias, mas a sua resistência a elas. Resistir à realidade não é força, é prisão. A verdadeira liberdade começa quando você decide parar de lutar contra o que é e começa a lutar para se tornar o que deve ser. Você não tem culpa pelo mundo ter se tornado barulhento, caótico e desconectado. Mas você é responsável por não permitir que esse mundo roube sua clareza, sua presença, sua essência. Porque no meio da multidão, da correria, das opiniões, há uma voz que você tem ignorado. A sua. Sêneca escreveu: é mais vergonhoso desconfiar das nossas ações do que errar nelas. E quantas vezes você se sabotou por medo de errar? Quantas vezes deixou de tentar por medo de julgamento? Quantos sonhos enterrados não têm lápides, mas ainda vivem dentro de você, sufocados? É aqui que surge o estoico, não como alguém frio, indiferente ou insensível, mas como aquele que sente profundamente e, mesmo assim, permanece firme. Ele carrega o peso invisível da vida não como vítima, mas como ferreiro da própria alma. Ele entende que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, que os eventos podem ser duros, mas a interpretação é sempre sua.
Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Não com palavras bonitas, mas com disciplina. Não com intenções vazias, mas com ações diárias. Não com promessas, mas com prática. A filosofia estoica é brutalmente simples. Não reclame, transforme. Não culpe, assuma. Não fuja, enfrente. E por mais que tudo em você queira descanso, fuja de atalhos que prometem alívio sem esforço. Eles não curam, apenas atrasam sua queda. A verdadeira leveza não vem de abandonar o peso, mas de se tornar mais forte do que ele. A verdadeira paz não é a ausência de dor, é a serenidade de saber que você pode atravessar qualquer inferno e ainda sair inteiro. Sim, a vida cobra caro por cada passo consciente, mas continuar inconsciente custa infinitamente mais. E você sente isso no corpo, nos relacionamentos, no espelho. O preço da fuga é a erosão lenta da sua identidade. Você quer mudar? Então aceite esta verdade. Não há salvação sem enfrentamento, não há evolução sem renúncia, não há força sem dor, e o estoico sabe disso. Ele não espera uma vida mais fácil, ele se torna mais capaz. Ele não foge da vida real. Ele a encara com os olhos abertos, o peito exposto e o espírito indomável. É por isso que poucos trilham esse caminho, porque ele não promete aplausos, nem garantias, mas para aqueles que têm coragem, ele oferece algo muito mais raro: poder interior, paz inabalável e o privilégio de se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. O peso invisível da vida continuará existindo, mas agora você sabe, ele não veio para te esmagar, ele veio para te revelar. Parte 3. Quando o mundo cala, a verdade fala. Há um instante, silencioso, quase imperceptível, em que tudo para. O ruído externo cessa, as opiniões somem, as expectativas alheias evaporam. Nenhuma mensagem chega, nenhuma notificação brilha. Só há você e o eco da sua própria consciência. Nesse instante, muitos entram em pânico, porque descobriram, tarde demais, que não sabem mais quem são quando o barulho do mundo desaparece. O estoico, porém, vive por esse momento. Porque quando o mundo cala, a verdade fala. A verdade sobre o que você tem evitado, sobre quem você tem sido, sobre o quanto sua vida tem sido reativa, automatizada, construída sobre medo, pressa e aparência. A verdade surge como uma lâmina, não para ferir, mas para cortar as ilusões que o impedem de viver de forma plena e honesta. Marco Aurélio, no silêncio da madrugada imperial, escrevia para si mesmo: retire-se para dentro, o campo mais seguro é a alma racional. Ele governava um império, mas compreendia que o verdadeiro domínio começa dentro. E você? Tem governado seu mundo interno, ou tem sido governado por ele? Vivemos em um tempo onde a distração se disfarça de necessidade, onde fugir virou estilo de vida, cada minuto preenchido, cada segundo ocupado, como se parar fosse morrer. Mas morrer mesmo é continuar sem olhar para si, continuar vivendo uma vida que não é sua, apenas porque é confortável ou porque parece funcionar. Você precisa entender, o vazio que sente não é falta de estímulo, é excesso dele. O que está faltando é silêncio, direção, clareza, um propósito mais alto do que likes, mais profundo do que dinheiro, mais duradouro do que prazer momentâneo. E essa clareza não grita, ela sussurra. Você precisa se calar para ouvi-la. Sêneca dizia que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidade, pois nunca teve a chance de provar a si mesmo. E o silêncio é, muitas vezes, a maior adversidade, porque nele você não pode culpar o outro, nem se esconder no caos. Nele você se vê, nu, sem desculpas, sem personagens, mas é exatamente nesse lugar que a transformação começa. Ali, você percebe que a vida que busca não está nas condições externas,
mas na forma como você as interpreta. Não é sobre o que acontece, mas sobre quem você escolhe ser diante do que acontece. E nesse momento, você entende que não está aqui para ser carregado pelos ventos do acaso. Está aqui para cravar raízes, para viver com intenção, com propósito, com presença. E isso exige uma coragem diferente, não a do guerreiro que enfrenta inimigos externos, mas a do homem que ousa confrontar a si mesmo, que se senta em silêncio diante da sua história e decide reescrevê-la. Você precisa parar de fugir do que sente, parar de negociar com a sua consciência, parar de vestir uma versão de si que agrada aos outros, mas sufoca você. A vida real começa quando você para de representar e começa a existir. É nesse momento que nasce o estoico, não como ideal, mas como decisão, não como filosofia abstrata, mas como prática viva. Ele surge quando o homem comum decide não mais viver segundo os ruídos externos, mas segundo a ordem interna. Quando, mesmo cercado de vozes, ele escolhe ouvir apenas uma: a voz da razão, da virtude, da consciência. E o mundo vai continuar falando, vai gritar que você está errado, vai tentar te fazer voltar. Mas uma vez que você ouve a sua verdade, não há retorno, porque não se pode desver aquilo que foi visto, nem desouvir o chamado da alma. Se essa mensagem tocou algo em você, curta este vídeo agora. Comente abaixo: eu escolho viver com clareza. Essa frase é um compromisso com a lucidez, com o silêncio fértil e com a força racional que habita dentro de você. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico e compartilhe este vídeo com alguém que precisa silenciar o mundo para reencontrar a si mesmo. Aqui, cada palavra é um espelho, cada ideia é uma semente, e cada vídeo é um chamado à consciência que o mundo insiste em silenciar. Parte 4. A fúria domada. Tornar-se seu próprio mestre. Existe dentro de cada homem uma força bruta, um fogo primitivo que se acende quando é desrespeitado, humilhado, traído ou desafiado. Essa força se manifesta como fúria, não a raiva passageira, mas aquela fúria antiga, profunda, que treme nas mãos, que arde nos olhos, que sussurra em silêncio: faça algo, agora. Essa fúria é perigosa, mas também essencial. O problema não é senti-la. O erro é ser dominado por ela, é reagir sem pensar, agir sem sabedoria, destruir o que importa no impulso de se defender. É aqui que o homem comum cai. Ele acredita que ser forte é gritar mais alto, bater mais forte, vencer no grito. Mas para o estoico, força de verdade é outra coisa. Força é autocontrole. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual àquele que te feriu. E não há frase mais precisa para tempos como os nossos. Porque hoje o mundo convida à reatividade. Cada provocação, cada ofensa, cada injustiça parece exigir uma resposta imediata, um ataque em retorno, uma demonstração de poder. Mas o verdadeiro poder está em não se dobrar a esse jogo. Dominar sua fúria não é suprimir sua humanidade, é refiná-la, é transformá-la em algo útil, consciente, ordenado. A raiva, quando canalizada com virtude, se torna ação justa. Quando não é domada, se torna veneno, que primeiro intoxica quem a carrega, antes de atingir quem a provocou. Sêneca, que escreveu uma obra inteira sobre a raiva, alertava: a fúria começa com loucura e termina com arrependimento. Quantas vezes você não sentiu isso? Aquela mensagem enviada no calor do momento, aquela resposta atravessada, aquela escolha impulsiva que parecia libertadora, mas no dia seguinte trouxe peso, vergonha, vazio. Você não pode controlar o que o mundo faz, mas pode decidir quem você será diante dele. E essa decisão muda tudo. A diferença entre um escravo emocional e um mestre de si
É a distância de uma escolha, agir com base na razão, não na reação. E essa escolha não é feita uma vez, ela precisa ser feita todos os dias. É uma disciplina silenciosa, observar-se, respirar antes de responder, interrogar os próprios impulsos e, acima de tudo, lembrar-se de que você não é seus sentimentos. Você é quem observa os sentimentos. Você é a consciência que escolhe o que fazer com eles. Essa prática exige uma vigilância constante, porque a fúria é sedutora. Ela dá a sensação de poder imediato, de justiça rápida, de vingança doce, mas essa doçura se transforma em amargura. Porque no fundo você sabe, explodir é fácil, permanecer inteiro é arte. Tornar-se seu próprio mestre significa colocar a razão no trono da alma. Não para eliminar suas emoções, mas para guiá-las, para instruí-las, para canalizá-las como um guerreiro que conhece sua espada. Ele sabe o estrago que ela pode causar, por isso, só a usa quando é necessário, e quando usa, o faz com precisão, propósito e honra. O mundo moderno aplaude os descontrolados, os reativos, os que agem por impulso. Mas o estoico caminha na contramão, ele se ergue no silêncio, age com firmeza e carrega dentro de si um domínio tão poderoso que a própria vida se curva diante de sua presença. Esse domínio não é arrogância, é paz. É saber que nada do lado de fora tem o poder de desestabilizar o que foi bem construído dentro. E essa construção começa com uma decisão radical. Eu não serei mais escravo de mim mesmo. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, você pode se abalar, mas no centro de tudo isso deve existir um pilar inabalável, sua razão, sua consciência, sua escolha. O caminho estoico não é o caminho da frieza, é o caminho do calor controlado, da energia vital transformada em virtude, da emoção convertida em poder. E você já tem essa chama, ela sempre esteve aí. O que falta agora é disciplina para mantê-la acesa, sem deixar queimar tudo ao redor. Parte 5. A disciplina silenciosa que muda o destino. Há uma virtude que não aparece nas manchetes, que não gera aplausos nem holofotes. Ela age nos bastidores, vive no cotidiano. É feita de gestos pequenos e escolhas repetidas. Mas não se engane, é ela quem separa o homem perdido do homem pleno, o fraco do forte, o escravo do senhor de si. Essa virtude é a disciplina. No mundo em que vivemos, falar é fácil, prometer é comum. Começar é moda, mas persistir. Isso é raro, porque persistir exige disciplina. E a disciplina não é emocionante, não é barulhenta, não é recompensadora no início. Ela é solitária, silenciosa, inflexível. Mas como ensinava Epicteto, nenhuma grande coisa é criada de repente. E o que é uma vida plena, senão uma grande obra? Um templo erguido tijolo por tijolo, dia após dia, ação após ação, mesmo quando o cansaço chega, mesmo quando ninguém vê. A disciplina não é uma prisão, ela é o oposto disso. É ela quem liberta, porque cada vez que você faz o que precisa ser feito e não o que seu impulso deseja, você reafirma para o mundo e para si mesmo quem está no comando. O indisciplinado é refém dos próprios ciclos. Ele vive reacendendo promessas, reiniciando processos, reaprendendo lições que já deveria ter integrado. Sua vida é uma eterna segunda-feira emocional. Ele é seu maior sabotador, sua maior desculpa. Mas o homem estoico, ao contrário, entende que o que o molda não é o que ele sente, mas o que ele faz, apesar do que sente. Ele levanta mesmo cansado. Ele cumpre mesmo sem aplausos. Ele segue, mesmo no escuro. Porque ele sabe que a disciplina constrói algo que não se compra, não se herda, não se simula. Respeito por si mesmo. E esse respeito é sagrado. Você já sentiu esse respeito uma vez na vida. Talvez quando cumpriu uma promessa difícil,
quando treinou mesmo com dor, quando recusou algo prazeroso em nome de algo maior. Naquele instante, por menor que tenha sido, você sentiu uma centelha de poder. Não o poder sobre os outros, mas o mais raro de todos, o poder sobre si. É por isso que Sêneca dizia: a verdadeira liberdade é obedecer à razão. A razão que muitas vezes pede esforço, espera, renúncia, mas que conduz à verdadeira glória, viver em harmonia com seus princípios e não com seus impulsos. A disciplina estoica não é militar, nem seca. Ela é consciente, profunda, espiritual. É a disciplina de quem acorda e, antes de olhar o celular, olha para dentro. De quem se pergunta não o que eu quero hoje, mas o que é certo fazer hoje. De quem organiza a mente antes de organizar o dia. Porque sabe, se a alma estiver em ruínas, nenhum planejamento funcionará. Mas não espere perfeição. Ela não existe. Você vai falhar, vai escorregar, vai quebrar promessas e ainda assim pode continuar. Porque a disciplina não exige rigidez, ela exige constância. Ela entende quedas, mas não aceita estagnação. Cada vez que você recomeça, você honra o estoico dentro de você. E aos poucos, os hábitos mudam, o corpo muda, a mente se alinha, o destino se transforma. Sim, o destino. Porque o destino não é um ponto fixo. Ele é a soma das pequenas escolhas feitas todos os dias, no silêncio, longe dos olhos do mundo. E se você mudar essas escolhas, muda a direção da sua vida. O homem comum sonha com liberdade, mas se acorrenta a prazeres passageiros. O homem estoico constrói liberdade, renunciando ao que é fácil para conquistar o que é eterno. E no fim, essa disciplina silenciosa, quase invisível, será o alicerce de tudo o que você busca. Paz, clareza, força, realização. Não será sorte, não será mágica, será merecimento. Parte 6. O poder de escolher a dor certa. A vida vai doer. Isso é inevitável. Não importa sua origem, crença, força ou virtudes. O sofrimento é uma parte crua e inegociável da existência. A única questão que realmente importa é: qual dor você vai escolher? Porque sim, a dor pode ser escolhida. E essa escolha define destinos. Você pode escolher a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor de acordar cedo ou a dor de olhar para trás e perceber que perdeu anos. A dor de ser honesto com os outros, ou a dor de viver uma vida de mentiras confortáveis, a dor de dizer não, ou a dor de se anular para agradar. A dor sempre virá. A diferença é que algumas dores constroem e outras corroem. O homem comum tenta fugir de todas. Ele corre do desconforto, evita o confronto, adia decisões, e por um tempo parece que funciona, mas só por um tempo, porque a dor que é empurrada para o futuro sempre retorna, maior, mais profunda, mais cruel. E quando retorna, ela cobra com juros tudo aquilo que você se recusou a enfrentar. O estoico faz o oposto. Ele escolhe a dor certa, a dor que purifica, a dor que instrui, a dor que molda. Epicteto dizia: a dificuldade mostra o que os homens são. E você? O que tem revelado nas dificuldades que enfrenta? Tem se encolhido, culpando o mundo, esperando resgate? Ou tem usado o sofrimento como ferramenta para lapidar a si mesmo? Há uma dor que te fortalece. É a dor de sentar-se em silêncio com os próprios pensamentos, de encarar os próprios vícios sem justificativas, de cortar o que não te serve mais, mesmo que te traga prazer. É a dor do desapego, da verdade, do enfrentamento interno. Essa dor parece cruel, mas é ela que abre as portas da liberdade. Sêneca nos lembra: a adversidade é a ocasião para a virtude. Só quem sofreu pela escolha certa sabe o valor dessa dor, porque ela vem com um peso, mas também com uma luz, a luz da integridade, de saber que você não vendeu sua alma por conforto, que você foi ao limite e ainda assim não quebrou,
que preferiu o caminho difícil, mas saiu inteiro. A dor certa é aquela que você escolhe por amor à sua própria evolução. É a dor de romper ciclos familiares tóxicos, de dizer chega a uma vida automatizada, de recusar o prazer fácil para construir um futuro verdadeiro. É a dor que ninguém vê, mas que muda tudo. O mundo tenta nos seduzir com atalhos, com conforto disfarçado de sucesso, com distrações vendidas como felicidade, mas o estoico vê além. Ele sabe que por trás da porta larga está o vazio, e que a porta estreita, embora custosa, leva ao essencial. Você tem fugido da dor ou aprendido com ela? Quando acorda e escolhe se arrastar até o treino, mesmo cansado, essa dor constrói. Quando se cala diante da provocação e escolhe a paz em vez do ego, essa dor constrói. Quando senta para estudar, trabalhar, evoluir, mesmo sem vontade, essa dor constrói. Você começa a compreender que viver bem não é evitar o sofrimento, mas sim sofrer pelo que vale a pena. Sofrer com propósito, com direção, com virtude. E quanto mais você escolhe a dor certa, mais a errada perde o poder. A dor da dúvida se dissolve, a dor da culpa desaparece. A dor do vazio dá lugar à sensação de presença, de domínio, de respeito próprio. A dor certa é incômoda no início, mas traz paz no fim. A dor errada é confortável no início, mas traz caos no fim. Escolha com sabedoria. Se você sente que já carregou dores que não te levaram a lugar algum, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa clareza. E se ainda não fez isso, curta o vídeo agora e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui escolhemos a dor que constrói e plantamos a cada palavra a semente da força interior. Parte 7. O orgulho silencioso de ser íntegro. Há algo em você que ninguém pode tocar. Nenhuma crise pode roubar. Nenhum fracasso pode apagar. E nenhuma vitória, por mais grandiosa que seja, pode substituir. Esse algo é a sua integridade. Em um mundo onde quase tudo é negociável, reputações, crenças, até a verdade, a integridade permanece como uma rocha no meio da correnteza. Ser íntegro é mais do que dizer a verdade. É ser inteiro, ser o mesmo por dentro e por fora. Ser quem você diz que é, mesmo quando ninguém está olhando. Mas isso tem um custo. Ser íntegro exige renúncia. Exige sustentar convicções quando seria mais fácil ceder. Exige manter a palavra quando ninguém mais se importa. Exige dizer não quando o mundo inteiro grita sim. E, sobretudo, exige estar disposto a perder o que for necessário, para não perder a si mesmo. O homem comum busca aplauso. O estoico busca coerência. O homem comum constrói uma imagem. O estoico constrói um caráter. Marco Aurélio escreveu: se for correto, faça. Se não for, não faça. O resto é ruído. Essa simplicidade brutal é o coração da integridade estoica. Não se trata de parecer bom, mas de ser. De alinhar pensamento, palavra e ação. De não se esconder atrás de máscaras, discursos ou justificativas. Quantas vezes por medo você se traiu? Quantas vezes disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes se calou quando sua alma gritava por firmeza? Cada uma dessas pequenas traições deixa uma rachadura invisível, e com o tempo elas se acumulam. E você sente: algo está errado. Um peso silencioso começa a crescer. Não o peso da culpa alheia, mas o da própria omissão. Sêneca dizia: não é porque muitos fazem algo que isso se torna correto. E essa frase ecoa como um chamado para quem vive à deriva no mar das convenções. O que o mundo normaliza não deve ser o que você aceita, porque há um orgulho que não se grita, se vive. É o orgulho de ser confiável, de cumprir o que promete, de não precisar esconder nada, de saber que, se colocarem sua vida sob uma lupa, encontrarão verdade.
Ser íntegro é um ato solitário. Não há medalhas, não há público, mas há uma recompensa que ninguém pode oferecer. A paz de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que não vendeu sua alma por conforto, conveniência ou covardia. Mas não confunda integridade com perfeição. Você vai errar, vai cair, vai agir fora dos seus princípios. Isso é humano. O que define o estoico é o que ele faz depois disso. Ele não varre o erro para baixo do tapete. Ele olha, assume, corrige e retorna ao caminho. Porque ser íntegro não é ser impecável, é ser real, é não fugir de si. Você começa a perceber que a verdadeira força não está em vencer debates, acumular status ou parecer inabalável. A verdadeira força está em permanecer inteiro quando tudo em volta convida à fragmentação. Está em manter-se firme mesmo quando seria mais fácil se dobrar. E o mais impressionante é que, com o tempo, essa integridade cria um campo de força invisível. As pessoas sentem, confiam, se inspiram, mesmo que você não diga uma palavra, porque integridade é linguagem, é presença, é energia, e nesse mundo barulhento, ela fala mais alto do que qualquer discurso. Você quer ser respeitado? Então comece por se respeitar. Quer ser admirado? Então torne-se admirável. Quer encontrar paz? Viva de forma que sua consciência não tenha nada a esconder. A integridade é o espelho mais fiel que existe, e olhar para ele pode ser difícil, mas também é libertador. Parte 8. A coragem de ficar sozinho no caminho certo. O momento mais difícil da jornada não é quando o corpo fraqueja, nem quando o mundo desmorona. É quando você olha para os lados e percebe que está sozinho. Sozinho em suas escolhas, sozinho em sua lucidez, sozinho na estrada que poucos têm coragem de trilhar. E aqui nasce uma das provas mais duras da alma, a solidão do justo, porque em algum ponto do caminho você vai perceber que o preço de viver em coerência com seus princípios é se afastar da maioria. E não por orgulho, vaidade ou superioridade, mas porque a verdade tem um custo, a clareza tem um preço, e o mundo muitas vezes não está disposto a pagá-lo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escreveu em seus diários: viva como se estivesse sendo observado, mas viva também como se não precisasse da aprovação de ninguém. Ele entendeu que, para permanecer fiel a si mesmo, você precisa estar disposto a suportar o julgamento e o silêncio. Você vai ser mal interpretado, vão rir das suas escolhas, vão dizer que você se acha demais ou que se isolou, mas não se trata disso. Se trata de ter coragem de ser um homem inteiro em um mundo que prefere a fragmentação. De seguir firme quando todos os atalhos gritam por facilidade. De dizer não, mesmo quando o preço é o afastamento. O homem comum vive cercado de vozes. Precisa de aprovação constante. Mede seu valor pela aceitação dos outros. Mas o estoico, ele se basta, porque sua raiz está plantada no que é certo, não no que é popular. Sêneca dizia: a solidão é o lugar onde o homem se encontra consigo mesmo, e esse encontro nem sempre é confortável. Você vai encarar medos que a multidão abafava, vai se deparar com dúvidas que o ruído escondia, vai sentir o vazio que antes era preenchido com distrações. Mas, se suportar esse primeiro impacto, encontrará algo que poucos descobrem: autossuficiência. Estar sozinho não significa estar perdido, significa estar em processo, em depuração. O ouro, antes de brilhar, precisa suportar o fogo, e você está nesse fogo, está sendo purificado da necessidade de agradar, da compulsão por pertencimento, da dependência de validação. Isso não é fácil, mas é necessário. Porque o verdadeiro homem não mede sua jornada pela quantidade de companhia, mas pela direção que segue. E muitas vezes, a direção certa exige soltar mãos que já não acompanham seu passo. Cortar laços que só sustentam versões antigas suas.
escolher silêncio em vez de conversas vazias e escolher presença com você mesmo em vez de distração. Mas com o tempo, a dor da solidão se transforma em algo mais profundo, força interior. Você começa a perceber que sem os olhos do mundo sobre você, ainda assim continua agindo com retidão. Que mesmo sem testemunhas, ainda escolhe a virtude. Que no mais absoluto silêncio, sua alma não grita. Ela sussurra paz. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender de ninguém para ser quem se é. Não se dobrar por medo de ficar só. Não se perder para não perder os outros. E paradoxalmente, quando você se fortalece nesse estado, atrai para perto quem também anda no caminho estreito. Não por conveniência, mas por afinidade de essência. Relações verdadeiras nascem da integridade, não da carência. Portanto, não tema a solidão que vem do caminho certo. Teme, sim, a multidão que te afasta de quem você deve ser, porque poucos terão a coragem de segui-lo até aqui. E tudo bem. O caminho da consciência não é popular. Ele é sagrado. Parte 9. A morte do velho. Eu. O preço da transformação. Todo renascimento exige uma morte. Não uma morte física, mas uma despedida radical daquilo que já não pode mais continuar. Um rompimento com hábitos, identidades e histórias que um dia serviram, mas hoje te prendem. O problema é que o velho eu não morre em silêncio. Ele resiste, ele negocia, ele implora, ele te oferece conforto em troca de permanência. Sussurra que mudar é arriscado, que crescer dói demais, que não há garantia de que o novo você será aceito, amado ou compreendido. E talvez ele tenha razão, mas isso não importa, porque o preço de se manter preso ao que você foi é nunca se tornar quem você pode ser. Marco Aurélio dizia: a alma é tingida com a cor de seus pensamentos, e o velho eu foi pintado ao longo de anos com as cores do medo, da fuga, da ansiedade, da culpa. É uma construção frágil, feita para sobreviver, não para florescer. É o resultado da adaptação aos traumas, da submissão às expectativas, da repetição dos padrões. Mas chega um momento em que sobreviver não basta mais. Você começa a sentir uma urgência inexplicável, uma inquietação na alma. Não é tédio, não é crise, é chamado. Um chamado para ruptura, para quebrar a casca, para incendiar a zona de conforto. Esse processo é brutal. Você começa a observar seus comportamentos como se fosse um estranho. Percebe quantas vezes falou o que não acreditava, quantas vezes agiu para agradar, quantas vezes sabotou o próprio crescimento por medo de não ser aceito. E esse espelho não mente. Aqui, muitos desistem, porque é mais fácil tapar o espelho do que encarar o reflexo. Mas o estoico permanece. Ele sabe que a dor do confronto é a porta da reconstrução, que nada grandioso nasce sem destruição, que, como o artesão precisa desfazer o molde para criar a nova forma, você também precisa demolir a versão frágil de si mesmo, para então reconstruí-la sobre a rocha da consciência. Sêneca nos lembra: enquanto estivermos vivos, devemos aprender a viver. E isso significa que não há vergonha em mudar. O que há vergonha é em insistir em uma identidade que já não carrega a verdade. Você não é obrigado a continuar sendo o que sempre foi. Sua história não é sentença, ela é matéria-prima, e o estoico é o escultor. Mas o processo de transformação cobra caro. Você vai perder pessoas, vai perder lugares, vai perder certezas, vai perder a versão de si mesmo que um dia te protegeu. E vai doer. Mas perder o que é falso é o único caminho para encontrar o que é real. Essa morte interior é sagrada. É o fogo que queima as vestes do ego. É o vento que derruba as fachadas. É o silêncio que sepulta o que já não serve.
E aos poucos, no lugar do velho eu, algo novo começa a nascer. Um olhar mais firme, uma postura mais presente, uma mente mais clara, um coração mais forte. Não um homem perfeito, mas um homem inteiro. Esse novo ser não precisa gritar para ser notado. Ele não precisa provar nada, porque ele carrega dentro de si a autoridade de quem morreu e voltou diferente, de quem enfrentou o próprio labirinto e agora conhece o caminho. E mesmo que o mundo ainda insista em chamá-lo pelo nome antigo, ele sabe, aquele que atendia por esse nome já não existe mais. O estoico renasce em silêncio, mas sua presença fala por si. Parte 10. Serenidade em meio à guerra. Imagine um homem no meio do campo de batalha. O céu cinza, o chão tremendo, o grito das espadas cortando o ar e ao redor o caos absoluto. Mas esse homem não corre, não grita, não treme. Ele permanece firme, os olhos calmos, a respiração constante, o corpo presente, a alma imperturbável. Essa imagem não é apenas uma metáfora, é o retrato do espírito estoico, aquele que, mesmo cercado por guerra, carrega paz. Vivemos em guerra. Não uma guerra de armas, talvez, mas uma guerra de estímulos, de pressões, de ruídos, de crises constantes. Uma guerra emocional, mental, espiritual. Todos os dias travamos batalhas invisíveis contra nossas distrações, nossos impulsos, nossos vícios, nossas feridas. E no meio dessa guerra, muitos se fragmentam. Reagem no automático, explodem, se perdem, se apagam. Mas o estoico escolhe outro caminho. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade está em manter a alma livre de perturbações, mesmo diante das adversidades. Para ele, o verdadeiro domínio não era controlar o mundo, era controlar a si mesmo. Era tornar-se o tipo de homem que, mesmo quando o mundo desmorona, continua sustentando sua própria estrutura interior. Isso não significa indiferença. Não é frieza nem apatia. É profundidade, é presença, é não ser arrastado por cada emoção que passa, não ser moldado pelos eventos externos. É viver como um pilar que sustenta o próprio templo, mesmo quando o templo treme. A serenidade não é ausência de conflito, é estabilidade em meio ao conflito. E essa estabilidade nasce de 3 elementos: clareza, propósito e prática. Clareza para ver as coisas como são, não como você gostaria que fossem. Propósito para lembrar o que está construindo, mesmo quando tudo em volta tenta te distrair. Prática para fazer o que deve ser feito, todos os dias, sem exceção. Sêneca dizia que o sábio não é aquele que evita o mal, mas aquele que, ao enfrentá-lo, não se abala. E você? Qual é o seu ponto de ruptura? O que ainda tira sua paz com facilidade? O que ainda te desestabiliza? Serenidade é o resultado de confrontar essas perguntas e decidir não mais ser refém das respostas. Não espere um mundo mais calmo. Ele não virá. Espere de si mais firmeza. Sim, você será atacado, provocado, mal interpretado, mas a resposta mais poderosa a tudo isso será sempre o seu silêncio lúcido, a sua escolha de não reagir com a mesma violência, de não devolver o veneno, de não cair na armadilha do ego. A serenidade estoica é uma espada invisível. Ela corta sem ferir, impõe respeito sem arrogância. É ela que te dá o poder de permanecer inteiro quando tudo convida ao colapso. E aos poucos você percebe, a paz não é um lugar onde não há guerra. É um estado em que a guerra já não te comanda. Você pode ser esse homem. O mundo continuará em guerra, mas você será a presença que acalma, o exemplo que guia, a fortaleza que permanece. Parte 11. Liberdade é escolher a própria dor. A maioria dos homens sonha com liberdade. Falam dela como se fosse um lugar, uma conquista externa, um prêmio que o mundo um dia lhes entregará. Mas o estoico vê algo diferente. Ele sabe,
Liberdade não é fazer o que se quer, é fazer o que é certo, mesmo quando dói. A liberdade verdadeira não é a ausência de dor. É o poder de escolher qual dor carregar. Você pode viver tentando evitar o sofrimento e se tornará escravo do medo. Pode buscar o prazer constante e se tornará escravo do desejo. Pode evitar responsabilidades e se tornará escravo da culpa. Mas quando você olha a vida nos olhos e diz, eu aceito a dor que me forma e não a que me destrói, nesse instante, você se liberta. Epicteto sabia disso. Ele nasceu escravo, literalmente, mas se tornou um dos homens mais livres da história. Como? Porque entendeu que ninguém pode aprisionar aquele que comanda sua própria mente. Ele dizia, enquanto você desejar coisas fora do seu controle, será escravo, mas se desejar apenas o que depende de você, será livre. E o que depende de você? Sua atitude, sua resposta, suas escolhas, seu esforço diário, depende de você levantar mesmo sem vontade. Depende de você dizer a verdade mesmo com medo. Depende de você continuar mesmo sem reconhecimento. A dor que nasce dessas escolhas é real, mas ela não te escraviza, ela te liberta. Porque aos poucos você vai quebrando as correntes invisíveis que te prendiam. O ego frágil, a carência por validação, o medo de errar, o desejo constante por conforto. E é aí que você começa a entender. Não há glória maior do que agir em acordo com a sua consciência, mesmo que ninguém veja, mesmo que doa, mesmo que custe tudo. Essa é a dor que fortalece, a dor escolhida, a dor sagrada. Sêneca dizia, a alma grande escolhe sofrer pela virtude, não por vaidade, não por martírio, mas porque entende que a dor é inevitável. Então é melhor usá-la como ferramenta, e não como sentença. Você pode evitar a dor de dizer não a um vício hoje, mas vai colher a dor do arrependimento depois. Pode evitar o desconforto de encarar seus traumas, mas carregará a dor da repetição inconsciente. Pode evitar o esforço de disciplinar-se, mas viverá com a dor de uma vida não vivida. O estoico não busca dor por dor, ele busca significado. Ele escolhe o incômodo que constrói, não o que destrói. E quanto mais ele caminha nesse caminho estreito, mais percebe que há uma paz escondida atrás da dor certa. Uma paz que não vem de alívio, mas de sentido. De saber que está carregando o próprio fardo com dignidade. De saber que, mesmo imperfeito, está livre, porque escolhe a própria cruz. Liberdade, então, não é viver sem regras. É viver segundo as regras que sua consciência reconhece como justas. E quando você começa a viver assim, algo muda. A mente silencia, o corpo se alinha, a alma encontra repouso, porque não há mais fuga, não há mais negociação com o fácil. Há apenas a clareza. Prefiro sofrer com propósito do que viver adormecido. Essa é a escolha dos raros. Essa é a liberdade dos sábios. Essa é a dor dos fortes. Parte 12. Tornar-se uma força da natureza. Chegou o momento de entender o que tudo isso significa. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você não está aqui para se encaixar, agradar ou se explicar. Você está aqui para se tornar-se o tipo de homem que caminha por entre os destroços do próprio passado com firmeza nos olhos, que não precisa anunciar sua força, porque ela é sentida, que carrega em seu silêncio mais presença do que 1000 discursos vazios. Uma força da natureza não é barulhenta, ela é inevitável. Você a reconhece quando vê alguém que não se abala com insultos, que não se vende por aprovação, que não mendiga amor, que não terceiriza culpa. Alguém que sabe o próprio valor, não porque alguém o disse, mas porque ele construiu cada parte de si com suor, dor e disciplina. Esse tipo de presença não se improvisa. Ela é fruto de noites insones, de decisões difíceis, de perdas necessárias.
Você não se torna uma força da natureza por sorte, mas por ter sido rejeitado e ainda assim seguir, por ter sido subestimado e ainda assim agir, por ter sido testado e ainda assim permanecer. Marco Aurélio dizia: se for suportável, suporte. Se não for, pare de se queixar. Essa frase resume o espírito de um homem inquebrantável. Alguém que não espera o mundo mudar, mas muda sua própria postura diante do mundo. Tornar-se uma força da natureza é ser rocha no meio da correnteza. É estar em guerra por fora, mas em paz por dentro. É dominar o próprio impulso. É viver com integridade, mesmo quando ninguém observa. É escolher a dor certa. É renascer do próprio colapso. Essa jornada não tem fim. Porque todo dia o mundo vai testar sua firmeza, sua serenidade, sua disciplina. Mas todo dia você pode responder com a mesma presença: eu estou aqui, eu permaneço, eu escolhi essa vida. E aos poucos os ruídos cessam, os medos se curvam, a dúvida desaparece. Porque agora você sabe, nada é mais forte do que um homem em paz com quem ele se tornou. Se você chegou até aqui, saiba, este vídeo não foi um conteúdo, foi um ritual, um chamado, um espelho. Você não é mais o mesmo que deu play, porque em algum ponto dessa jornada, algo dentro de você despertou, algo que não pode mais ser ignorado. Agora é com você. Se essa mensagem falou com sua alma, escreva nos comentários: eu escolho ser uma força da natureza, não como um desejo, mas como uma decisão, um compromisso com uma vida estoica, lúcida e presente. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dessa verdade e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é forja, cada reflexão é trilha, cada vídeo é um lembrete de quem você pode e deve se tornar. Até o próximo vídeo.